Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem, debaixo da proteção de Deus, debaixo dos cuidados de Jesus, alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero falar sobre uma parábola que está em Mateus capítulo 20. Olha só, é a parábola dos trabalhadores. Jesus diz o seguinte, ele começa falando no capítulo 20, que o reino dos céus é como um trabalhador, na verdade, um dono de uma vinha, que foi ajustar trabalhadores para a sua vinha, ou seja, para a sua lavoura de uva. E ele saiu cedo, pela madrugada, logo cedinho, e ajustou os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Eles iriam receber algo que era de costume a um trabalhador ganhar por um dia de trabalho, ou seja, um denário. Esses trabalhadores foram trabalhar. Lá pelas 9 da manhã, ele saiu novamente e achou outros homens, outros trabalhadores, e mandou eles para a sua vinha. E eles foram trabalhar. E esse mesmo processo ele fez ao meio-dia, ajustando mais trabalhadores. E às 3 horas da tarde, ajustou mais trabalhadores. Logo ao fim do dia, às 5 horas, já estava terminando o dia, ele sai novamente e encontra mais trabalhadores. E ele manda esses trabalhadores ir para a sua vinha. Chegando à noitinha, ao final do dia, ele chama o seu mordomo, o seu gerente ali, o seu encarregado, para fazer o pagamento daqueles trabalhadores. E começa a fazer o pagamento do que começou por último, ou seja, aquele começou às 5 e assim sucessivamente. E foi dando um denário, que era o combinado. Quando chegou no grupo que tinha começado pela manhã, pela madrugada, cedinho, o primeiro grupo, hora que recebeu um denário, eles começaram a reclamar. Eles começaram, a Bíblia diz que a arrazoar, ou seja, a falar mal, a reclamar. E o dono da vinha veio conversar com eles. Por acaso eu não estou pagando o combinado? Eu combinei com cada trabalhador que eu pagaria um denário. O dinheiro não é meu? Por acaso, amigo, eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Será isso mal? E aí, Jesus encerra a sua parábola falando do coração invejoso. E dá aquela passagem linda, dizendo que no reino dos céus, os últimos serão os primeiros. É um texto maravilhoso e eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas. Nós vivemos, e na vida cotidiana, Deus nos presenteia com muitas coisas. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Mas porque Deus é Deus, Ele tem todo o poder, Ele faz as coisas segundo a sua santa e bendita vontade. Às vezes, eu não recebo a mesma quantidade que o outro recebe, mas eu recebo a promessa que Deus tem para mim. A promessa que Deus tem para mim é para mim, mas é diferente do outro. E o que acontece muito, às vezes, nós podemos deixar o inimigo trabalhar em nosso coração e sentimentos negativos levantar no nosso coração e nós começarmos a ter algo que é muito maléfico, o sentimento da inveja. Olhe só,
Aqueles trabalhadores, os primeiros trabalhadores, eles trabalharam bem o dia todo, eles não estavam descontentes com o denário que ia receber, que eles teriam que receber, porque eles aceitaram, o dono trabalhou, o dono, melhor dizendo, entregou o dinheiro já no final do dia, mas a hora que ele viu que alguém trabalhou menos e recebeu a mesma quantidade, ele falou: isso não é justo, isso não sei o que, esse dono é um patrão ruim. Quantas vezes nós não vemos isso? Como, pastor? Como isso pode? Já que estamos falando de dinheiro, nós podemos colocar até a questão financeira mesmo. Algumas pessoas falam: Deus, eu te sirvo, eu te busco. E por que fulano que não te busca, que não te serve, tem uma casa melhor, tem um carro melhor, tem um salário melhor, tem uma vida mais próspera? Você não está sendo como trabalhador, o primeiro grupo de trabalhador da vinha? Eu pergunto para você, você já agradeceu pelo que tem? Porque a Bíblia fala: se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos nós contentes. E Deus muitas vezes tem dado muito mais do que comer e o que vestir. A gente precisa aprender a ter um coração de gratidão e matar a inveja. É interessante que aqueles trabalhadores, eles não olharam pelo que faltava neles, porque não faltava na verdade, era o preço justo, era o preço de um dia de trabalho. Mas, a partir do momento que eles viram alguém ganhando o mesmo tanto e trabalhando menos, já foi o motivo para a revolta. Mais gratidão e menos inveja. Esse é o caminho. Porque quando nós começamos a invejar, nós deixamos de cuidar do que Deus já deu na nossa mão. Aqueles trabalhadores não olharam pelo seu benefício do salário. Eles não olharam pelo dia de trabalho. Eles começaram a dar atenção ao que o outro tinha. E isso é o começo da ruína. E Jesus fala muito bem que as coisas do reino de Deus, elas são diferentes. As coisas dos reinos de Deus, o último é o primeiro e o primeiro pode ser o último, porque Deus não trabalha com a ótica humana. Deus não trabalha com a razão humana. Deus é diferente. Entenda isso, meu querido. Entenda isso, meu irmão. Deus é diferente. Os propósitos de Deus são diferentes. O jeito de Deus trabalhar é diferente. E nós precisamos compreender isso. E nós precisamos olhar o que Deus coloca nas nossas mãos e sermos gratos por isso. E deixar de olhar para o lado. Como diz, deixar de olhar a grama do vizinho. Deixar de olhar a bênção dos outros e olhar para a nossa bênção e olhar para aquilo que Deus nos dá e sermos gratos e sabermos utilizar. A gente precisa desenvolver isso. A gente precisa desenvolver essa visão, que é uma visão que nos trará mais conforto, que é uma visão que vai tirar muitos embrólios da nossa vida, muitos problemas da nossa vida, quando nós começarmos a olhar com gratidão aquilo que Deus nos dá, aquilo que o Pai, o patrão da vinha, o Deus Pai Todo-Poderoso nos dá como trabalhadores da obra dele. Nós começaremos a evoluir, a se desenvolver. E quando a gente cuida daquilo que Deus nos dá, se Deus assim for o propósito dele dar mais coisa, Ele assim nos vai dar. Porque nós vemos uma outra parábola falando dos talentos, que também é dinheiro. Aquele que cuidava mais do que estava na mão dele, Deus dava mais, Deus acrescentava. Aquele que não cuidava, que ficou olhando para o lado com medo, Deus tirou. O que Deus tem te dado? Você tem trabalhado, Deus tem chamado você para uma obra. Não sei se Deus tem chamado você de manhã, tem chamado às 9, tem chamado meio-dia, tem chamado às 3, ou tem chamado às 5. Mas Deus tem te chamado. Prova que Deus chama.
para trabalhar no reino dele. E Deus vai dar o pagamento que Deus acha justo para você. Não é o que você acha justo. Você tem aceitado? Você tem sido grato? Você tem sido uma pessoa, repito novamente, que olha o que está nas tuas mãos e deixa de olhar o que está na mão do outro. Esse é o desafio do cristianismo. A ótica de Deus não é a nossa ótica. Atente para o que Deus te deu. Atente para a família que Deus te deu. Atente para o corpo que Deus te deu. Atente para os dons e talentos que Deus te deu. Atente para os bens materiais que Deus te deu. Atente para o lugar que Deus colocou você. Não fique olhando do outro. Eu sou muito grato por você estar aí me assistindo, porque Deus me colocou nesse lugar. Eu não estou preocupado se outra pessoa, tem mais pessoas assistindo. Eu estou grato por cada pessoa que Deus colocou para eu pastorear nesses dias, através da internet, através das redes sociais, através de um áudio do WhatsApp, através de uma ligação de celular. Eu sou grato. Eu não quero olhar os outros. Eu não quero olhar as outras igrejas. Eu quero olhar a minha igreja. Eu quero ser grato com o que Deus dá para mim. Eu quero ser grato com a esposa que eu tenho. Grato a Deus. Ser grato com os filhos que eu tenho. Ser grato com a casa que eu tenho. Ser grato com os dons e talentos que Deus me deu. Não o que os outros têm. Este é o segredo. E não é fácil. A gente precisa olhar para esse texto e olhar a nossa vida e entender que a gente precisa evoluir e crescer nesta direção. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te livre da inveja, algo que nós precisamos pedir. Deus me livre da inveja, Deus livre aquele que está me ouvindo e me vendo da inveja, que nós possamos ter um coração grato por aquilo que Deus dá em nossas mãos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Amém.